Você chama a gente aqui. Bom, essa decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que afastou o senador Aécio Neves, se baseou num diálogo entre o político e o empresário Joesley Batista, da JBS. Nessa conversa, o senador tentou orquestrar uma ação contra a Lava Jato. A Globo News teve acesso à transcrição desse diálogo, que está no despacho do ministro Edson Fachin. Ou seja, o que você vai ver agora é a reprodução dessa conversa sem as vozes de Aécio Neves e de Joesley Batista. Nesse trecho, Aécio fala sobre as investigações. Ele reclama da nomeação do ministro Osmar Serralho e diz que era preciso alguém para mexer na Polícia Federal. Esse é bom? Tá na cadeira. O ministro é um que não dá um alô. Peba, está passando mal de saúde, pede para sair, Michel tá doido. Veio só eu e ele ontem de São Paulo. Mandou um cara lá, Osmar Serralho, porque ele errou de novo de nomear essa desse... Porque aí mexia na PF. O que vai acontecer agora? Vai vir inquérito de uma porrada de gente. Eles são tão bunda mole que eles não... O cara que vai distribuir os inquéritos para o delegado. Você tem lá 100, sei lá, 2.000 delegados da Polícia Federal. Você tem que escolher 10 caras, né? O Moreira, que interessa a ele, vai pro João. Pro João. É, o Aécio vai pro Zé. Tem que tirar esse cara. Pô, esse cara já era, tá doido? E o motivo igual a esse? Claro, criou o clima. Ele próprio já estava até preparado para sair. Claro, criou o clima. Bom, a gente vai voltar a conversar com nossos comentaristas, então. Gerson Camarote lá em Brasília. A Natuza pode vir para cá também. A Natuza está aqui comigo o tempo inteiro. É que ela senta um pouquinho, né? Para não precisar ficar em pé o tempo todo. Camarote, vou passar a bola aí para você do que a gente acabou de ver agora dessa transcrição do áudio, deixando bem claro mais uma vez, a gente não tem as vozes nem de Aécio Neves, nem de Joesley Batista, mas qual é a sua análise do que a gente acabou de ver? Vamos lá, você tinha ali, claramente, isso é real, a gente já percebia no mundo político uma pressão, inclusive pela mudança no comando da Polícia Federal, porque havia um desconforto em relação a esse avanço da Lava Jato permanente. Então, o que você viu ali em vários... Você teve ali no governo Dilma Rousseff tentativa de pressionar para a mudança da cúpula da Polícia Federal. Você teve isso também num dado momento no governo Temer. Diga-se de passagem, tanto o ministro Alexandre de Moraes como o antigo ministro do governo Dilma, José Eduardo Cardoso, eles sempre tentaram blindar, pelo menos, a Polícia Federal nunca sentiu uma pressão maior a ponto de ter que interferir nas operações, na Operação Lava Jato especificamente, e outras operações da Polícia Federal. Nesse caso, a gente vê ali que desde o início, o Osmar Serralho, ele nunca quis fazer esse enfrentamento. E claramente ele estava sendo pressionado, a gente percebe ali que havia uma movimentação pela substituição ali para uma interferência maior na Polícia Federal. Você tem um loteamento ali do Ministério da Justiça, um grande loteamento político, todo dividido, mas a Polícia Federal especificamente não. Então essa preocupação externada pelo Aécio Neves, Cris, é uma preocupação dele e de vários integrantes ali da base aliada e até mesmo da oposição. Natuza, o que a gente viu é gravíssimo, né? E deixa a situação do senador Aécio Neves cada vez mais frágil, mais delicada. É como disse o Camarote, ali a gente sempre soube das intenções de governos de tirar o comando da Polícia Federal. Mas como isso sempre trazia a reação da opinião pública, porque passaria a impressão de tentativa de interferência na Lava Jato, esse cargo acabou ficando mais blindado com o tempo. E eles falam, embora eles não citem, eles estão falando de Leandro Daiello, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Este que foi indicado no governo Dilma, sobreviveu à troca de governo quando Alexandre de Moraes assume o Ministério da Justiça e acaba ficando com a entrada de Osmar Serralho. Nesse diálogo, nessa transcrição, fica claramente um incômodo porque se acha que Osmar Serralho não teria pulso para mexer na Polícia Federal. E eles queriam um ministro que tivesse a coragem de fazer esse enfrentamento.
Queria voltar, a gente tem muita notícia. Você quer falar mais alguma coisa, Camarote, sobre isso? Não, e essa mudança, o que você vê claramente é uma tentativa, você vê até a fragilidade do Osmar Serrag, diferente do demais ministros, acaba deixando de alguma forma exposto o comando da Polícia Federal, o próprio diretor Leandro Daello, porque também não dá aquela blindagem institucional que o ministro da Justiça deveria dar. Então é uma situação, do ponto de vista da Polícia Federal, você vê que está sendo muito bombardeada pela classe política como um todo. É importante a gente sempre fazer esse alerta aqui. É tanto que quando o Serraglio assumiu, foi convidado, as principais perguntas, inclusive da imprensa, eram em relação como seria a Lava Jato, como seria a Polícia Federal. Ele falou, não vou mexer em nada, vou manter tudo como está. Palavras do ministro Osmar Serragio. É verdade, bem lembrado, hein, Camarote? Obrigada por enquanto, já a gente volta de novo. Eu vou conversar mais uma vez com a Andréa Sadi, porque ela tem novidades sobre as gravações. Andréa, quais são as informações agora? Cris, deixa eu só te passar uma informação mais atualizada, porque é tanta informação chegando, que é a seguinte: o ministro da Defesa, Raul Jungmann, acaba de divulgar uma nota dizendo que ele vai sim ficar no cargo, ele permanece no cargo de ministro da Defesa, ele é do PPS, diferentemente da situação do ministro da Cultura, que é o Roberto Freire, também do PPS, que diz que vem daqui a pouquinho aqui para o Palácio do Planalto para conversar com o presidente Michel Temer, e ele vai pedir para sair do governo diante dessa delação, diante da divulgação dessa delação do Joesley Batista. Então, repetindo a informação aqui, o ministro Raul Jungmann, que é da Defesa do PPS, ele é do PPS, do partido PPS, ele vai ficar no governo, diferentemente de Roberto Freire da Cultura, que disse que vai vir aqui daqui a pouquinho comunicar o presidente de sua saída. O presidente Michel Temer, que está aqui no Palácio do Planalto, reunido com alguns dos seus principais ministros, o ministro Raul Jungmann, inclusive, está aqui no Palácio, no terceiro andar, conversando com o presidente, além de outros ministros, do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Você perguntou sobre a gravação, o Palácio do Planalto agora aguarda exatamente o conteúdo dessa delação. Eles estão checando as informações para saber, alguns assessores me dizem que eles já tiveram, sim, deferido o pedido para ter acesso a essas gravações. Outros ainda não confirmam, estou esperando a confirmação disso, mas o Palácio do Planalto está monitorando isso, porque, como a gente está falando aqui desde manhã, o presidente Michel Temer quer ter o acesso ao inteiro teor dessas gravações, Cris, antes de tomar outras medidas, enfim, de fazer novos pronunciamentos. Esse pronunciamento que a gente viu agora há pouco é ele falando que não renuncia. Vamos ver o que ele diz daqui para frente com essas gravações. Enquanto isso, todo o objetivo do governo é atuar para tentar ter algum tipo de normalidade, dizer que o governo segue trabalhando, o governo está chamando os parlamentares aqui para conversar, está chamando os políticos da base aliada, principalmente do PSDB. Esse é o grande esforço do governo neste momento, tentar manter o pessoal do PSDB junto à equipe do presidente Michel Temer, ou é o caso do ministro das Cidades, o Bruno Araújo, que está sendo muito pressionado a sair do governo, mas o presidente Michel Temer quer que ele fique. Antônio Embaçaí, que é do PSDB, da articulação política, não tem intenção de deixar o governo neste momento. Então, Cris, tudo que a gente está observando agora é Temer tentando reorganizar a tropa ali, reorganizar a sua base aliada, para conseguir dar esse ar de normalidade, está chamando os parlamentares aqui, começa com os partidos que ameaçam debandar PSDB e PPS. O PPS, como eu acabei de informar, o Raul Jungmann, que é o ministro da Defesa, disse que vai ficar no governo, acabou de divulgar isso por nota, mas perde na cultura, porque o ministro Roberto Freire vai vir aqui daqui a pouquinho comunicar ao presidente que ele vai pedir para sair do governo, Cris. Andréa, obrigada, viu? Já a gente conversa de novo. Vou voltar aqui com a Natuza e também com o Camarote lá em Brasília. Queria pegar isso que a Andréa acabou de trazer pra gente, recapitulando aqui. O que a gente tem? Roberto Freire da Cultura, que é do PPS, já dizendo que realmente vai sair, tá indo para lá, para o Palácio do Planalto, exatamente para confirmar isso. O Camarote trouxe pra gente aqui mais cedo que Bruno Araújo, das Cidades, também sairia do governo. Agora a gente teve a informação de que o Raul Jungmann, da Defesa, que também é do PPS, mesmo partido do Roberto Freire, diz que vai ficar. O que isso significa exatamente, hein, Natuza? Em primeiro lugar, que o PPS está rachado entre inclusive dois ministros de Pernambuco. Portanto, para o governo, enfim, Ministério da Defesa e Ministério da Cultura, politicamente, não em termos de gestão,
são ministérios que não fazem parte da coordenação política, do núcleo político do governo. Portanto, embora você tenha uma baixa e uma garantia de permanência, isso ainda não é sinal de fôlego para o governo. Sinal de fôlego, eu não sei se o Camarote concorda, é se o presidente da República conseguir extrair do PSDB, que está, pelo menos na Câmara, em sua maioria, muito tendencioso a abandonar o barco, a continuar neste navio. Aí sim seria um indicativo político de vulto, não é, Camarote, para o presidente da República? E você vê claramente, eu estava percebendo lá no Palácio do Planalto, um incômodo exatamente com a bancada do PSDB. Essa informação é importante do Tasso Gereissati, porque já tinha a bancada se reunido durante boa parte ali, terminou no início da tarde. Eu conversei naquele momento, assim que acabou a reunião, eu conversei com o deputado Ricardo Triplo, ele é o líder da bancada, já tinha um indicativo do pedido de saída de todos os ministros do PSDB. O Bruno Araújo, em sintonia com a bancada, ele faz isso. Também já tinha fechado a bancada apoio ao Carlos Sampaio e... segundo o Triplo tinha me falado, e outros deputados, eles já tinham conversado com os senadores, então os senadores estavam apoiando, num dado momento, o nome do Carlos Sampaio, mesmo que fosse interinamente para uma transição, e agora vem a definição do próprio Aécio Neves de indicar o Tasso Gereissati para esse momento de interinidade. Aí claramente ele vai convocar a executiva e deve permanecer no cargo, já que já foi colocado interinamente. Então, isso daí claramente foi um movimento que mostra um partido também dividido. Se a Natuza fala ali do PPS, você tem um PSDB, a bancada indo para um lado, a cúpula do partido ali ainda querendo avaliar com mais cautela os próximos passos. Então, essas decisões aí do PSDB, elas vão nessa direção. E eu ouvi agora há pouco também, de interlocutores do Michel Temer, a seguinte argumentação. A gente estava falando aqui, agora há pouco eu falei, a Natuza também estava ressaltando aquela situação do Rocha Loures. Então, a avaliação feita no Palácio do Planalto é o seguinte: olha, em relação ao Rocha Loures, o Temer falou, pode conversar tudo. A argumentação do Palácio do Planalto é que ele não sabia que o Rocha Loures iria pegar em dinheiro, queria pegar mochila, fazer esse tipo de acerto com a solicitação lá do Joesley Batista. Essa é a argumentação do Palácio do Planalto. Mas, lembrando, o Rocha Loures é um nome que é muito próximo do Michel Temer. E agora a postura do Palácio do Planalto é o seguinte: lavar as mãos em relação ao deputado, antigo assessor, Cris. Ou seja, se ele fez, é responsabilidade dele. Então, já está ali tentando não contaminar, ou seja, afastar o Rocha Loures para não contaminar o Michel Temer. Vamos ver a dinâmica disso a partir de agora, porque a situação realmente é delicada, muito delicada. Sem dúvida nenhuma é delicada, Camarote. Eu tenho aqui mais um trecho, vamos acompanhar juntos aqui nós três. A gente vai ver agora a transcrição de um outro trecho da conversa do senador afastado Aécio Neves com o empresário Joesley Batista da JBS. Nessa conversa, o senador tenta orquestrar uma ação contra a Lava Jato. A transcrição desse diálogo, que a Globo News teve acesso, está no despacho do ministro Edson Fachin. É importante ressaltar que o que você vai ver agora é a reprodução dessa conversa sem as vozes de Aécio Neves e Joesley Batista. Esses vazamentos, essa toda, é uma ilegalidade. Não vai parar com essa... Cara, nós estamos vendo. Primeiro, nós temos dois caras frágeis para essa história. É o Eunício e o Rodrigo. O Rodrigo especialmente também. Tinha que dar uma apertada nele, que nós estamos vendo o texto, na terça-feira. Texto do quê? Não, são duas coisas. Primeiro, cortaram para trás. De quem doa, de quem recebeu. De quem recebeu. Tudo. Acabar com tudo, esses crimes de falsidade ideológica, papapá. É que na mão, texto pronto, nanã. O Eunício afirmando que está com culhão para votar, nós estamos. Porque o negócio agora não dá para ser mais na surdina, tem que ser o seguinte:
todo mundo assinar. PSDB vai assinar, o PT vai assinar, o PMDB vai assinar, está montada. A ideia é votar porque o Rodrigo devolveu aquela tal das 10 medidas. A gente vai votar naquelas 10, naquela das 10 medidas. Toda essa... O que eu estou sentindo? Trabalhando nisso, igual um louco. Lógico. O Rodrigo, enquanto não chega nele essa direito, né? Todo mundo fica com essa. Não... E meio de lado, não, meio de leve, não, meio de raspão, né? Não vou morrer. O cara, você tinha que mandar você tem ajudado esses caras para... Tinha que mandar um recado pro Rodrigo, alguém seu, tem que votar essa de qualquer maneira. Assustar um pouco. Eu tô assustando ele, entendeu? Se falar coisa sua aí forte, não, que isso? Resolvido, isso tem que entrar no abuso de autoridade. O que esse Congresso tem que fazer? Agora tá uma zona. Por quê? O Eunício não é o Renan. O Renan... Já andaram batendo no Eunício aí, né? Já andaram batendo nas coisas do Eunício. O negócio da empresa dele, não sei o quê. Ontem até, eu votei com o Michel ontem. Só eu e o Michel. Para saber também se o cara vai bancar, entendeu? Diz que banca porque tem que sancionar essa... Imagina, bota a cara. E aí ele chega lá e amarela. Aí o povo vai pra rua e ele amarela. Apesar que a turma no torno dele, o Moreira, esse povo, o próprio Padilha, não vai deixar escapulir. Então, chegando finalmente, a do texto tá na mão do Eunício. Bom, mais uma vez a gente viu aí um trecho, só ressaltando, não são as vozes nem do senador afastado Aécio Neves, nem do empresário Joesley Batista, é uma transcrição. Eu vou voltar a conversar então com o Gerson Camarote e com a Natuza Neri. Queria mais uma vez de vocês dois uma análise aí desse trecho que a gente acabou de exibir. Vamos começar pela Natuza agora. Bom, em primeiro lugar, que a gente vem conversando sobre isso antes dessa hecatombe acontecer, que era um grande acordo no Congresso Nacional a favor das medidas de abuso de autoridade e contra as 10 medidas, as medidas anticorrupção. Portanto, essa transcrição sintetiza o que a gente já vinha falando a partir de informações de bastidores, de que havia um acordão. E o que me chama a atenção nessa transcrição, em especial, é a avaliação que se faz do próprio governo, eles próprios, do governo do qual eles fazem parte, de que quando pressionado, o governo não banca os acordos feitos com seus aliados no Congresso, mas que duas figuras do governo garantiriam o cumprimento desse acordo. Aécio relata, segundo essa transcrição, que voltou de avião de uma viagem para São Paulo, que voou ao lado do presidente da República e que ele se comprometeu a bancar esse acordo para enfraquecer as medidas anticorrupção e para fortalecer, inclusive, a medida de abuso de autoridade. E ele diz que se o Temer quiser recuar, Moreira Franco e Eliseu Padilha manteriam esse acordo. Camarote, passar para você. Olha, exatamente, Cris, a Natuza faz uma boa lembrança. É o seguinte, você tem ali um movimento, esse é um movimento que foi explícito um dado momento, de autopreservação do Congresso Nacional, que aí você tinha ali a iniciativa que ele toca ali, de alguma forma, não explicitamente, mas ali naquela questão da anistia ao Caixa 2, o Aécio deixa ali nas entrelinhas, quando ele fala, olha, falsidade ideológica, alguns crimes tem que ser para trás, quando ele fala o para trás, significa anistiar o Caixa 2. Então, traduzindo a linguagem ali da conversa. Você tem também ali, ele fala explicitamente, que aí até tem uma gravidade maior, daquelas medidas de combate à corrupção. Inclusive dentro daquela estratégia de um grande acordão mesmo, como a Natuza bem lembrou, para manter a descaracterização, como ela foi desfigurada na Câmara dos Deputados no final do ano passado. E aí você tem também a questão do abuso de autoridade também. E tudo era um pacote só, abuso de autoridade, vamos lembrar, foi colocado lá atrás pelo Renan Calheiros quando era presidente. E aí o que ele coloca? Do ponto de vista do presidente do Senado, ele faz um comparativo em relação ao Renan Calheiros, mostrando que o Renan Calheiros, na avaliação do Aécio Neves, ele tinha mais ousado nessa tentativa de fazer um enfrentamento na mudança da legislação, que enfraquece ali várias ações
dessas investigações da Lava Jato, e também ele pede ali para uma ajuda, até mesmo para pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que ele não estava ali sentindo a firmeza para ter essa sintonia, para enfrentar a opinião pública, enfrentar ali eventuais protestos. Então, essa é o teor da conversa. É muito grave isso, porque você pegar um presidente do PSDB, um partido ali importante, fazendo e articulando de forma contrária e criando medidas para esvaziar as investigações, isso é de uma gravidade enorme. Mané, Camarote, muitíssimo obrigada. Natuza, muitíssimo obrigada. Claro que vocês dois continuam aqui com a gente nessa cobertura dessa grave crise política, mas eu agradeço aqui a participação de vocês na edição das 4.